nossos votos de paz e harmonia, estamos iniciando mais um diálogo espírita. Vamos aprender um pouquinho sobre a mediunidade e o Espiritismo responde uma dúvida bem curiosa. Quando o médium está recebendo uma mensagem falada ou escrita de uma entidade espiritual, onde fica o seu espírito, o espírito do médium? Mudando agora para outro assunto que nós vamos tratar no programa de hoje, o Brasil tem vivido dias preocupantes, por exemplo, no que diz respeito aos valores morais, aos costumes e liberdade. Será que nós espíritas e todas as pessoas de bem estamos dando a devida atenção ao que está sucedendo à nossa volta? Estamos ativos ou passivos, indignados ou acovardados? Estamos motivados para fazer prevalecer o bem e o certo ou cabisbaixos e derrotados? Vamos aceitar que suprimam a nossa liberdade, que determinem como educar os nossos filhos, ou melhor, que deturpem os conceitos de certo e de errado, que nos retirem o direito de manifestar a nossa fé? Vamos nos calar diante do arbítrio, da injustiça, do abuso de poder? Amigos, Deus vai nos cobrar nossas atitudes. Todos somos responsáveis por tudo que acontece com toda a sociedade. Jesus foi o maior exemplo que a humanidade já conheceu de humildade, de amor e de brandura. E, no entanto, jamais ele compactuou com a injustiça, com a mentira e com a vilania. Sigamos o Mestre. Se nos faltar coragem agora para resistirmos, seremos engolidos pelo sistema, seremos subjugados, usurpados de nossos direitos básicos e o futuro deste país será muito sombrio. Em As Razões dos Fatos de hoje, nós falaremos sobre liberdade, para além do conceito constante em O Livro dos Espíritos. Em vez apenas de nos deter numa teoria bonita, nós temos que encarar os fatos, o lado prático e a necessidade da ação do homem de bem. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, o nosso tema é a vida e valores. Estamos aqui, novamente para conversar a respeito desse assunto. E do ponto de vista da doutrina espírita e da maioria, todos os códigos que examinam a ética, a moral, a conduta humana, os valores são primordiais. Por quê? Porque quando direcionamos os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas decisões, quando assumimos o nosso papel no mundo, nos posicionamos, nós estamos sempre refletindo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos condiciona, aquilo que nos conduz, estamos refletindo os nossos valores. São eles que nos levam às tomadas de decisão, são eles que nos fortalecem nos momentos de dificuldade, são eles que nos dão forças, leniência, para nós prosseguirmos apesar das dificuldades, dos desafios da vida. Então, os valores são básicos, não apenas do ponto de vista religioso, mas do próprio ponto de vista da construção do mundo que nos rodeia, independentemente das crenças religiosas, dos rótulos que adotemos. Do ponto de vista da doutrina espírita, os valores têm uma especial relevância, não é mesmo? Com certeza, No livro de Raul Teixeira, Vida e Valores, ele vai colocar para nós, logo ali na introdução, que todos nós temos nossa escala de valores. Todos nós temos nossas prioridades, as nossas preferências. E essa escala de valores, ela condiz muito com a nossa moral. O que nós valorizamos e priorizamos na nossa vida? O que realmente vale a pena? É o ter? É o ser? Então, dentro da doutrina espírita, nos lembra que somos espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir e que tudo que encontramos pelo caminho, tirando os sentimentos, as boas ações,
os nossos equívocos, tudo é passageiro. Tudo que é material ficará aqui quando partirmos para a pátria espiritual. Então, os nossos valores têm que estar pautados na nossa moral, na nossa elevação e no nosso progresso. Lembrando a passagem de Jesus no Evangelho, quando ele diz: não acumuleis tesouros na terra, porque a ferrugem os corrói e os ladrões os roubam. O que ele quer dizer com isso? Que fica na terra, que passa. Os verdadeiros valores são os sentimentos, são as nossas ações, é o nosso comportar diante do outro, é o respeito, é a dignidade, é a honestidade, é a caridade. Muito importante, não é, lembrarmos esses valores espirituais, mas temos que lembrar que eles só realmente têm profundidade, significado, se eles se refletirem na construção que fazemos no mundo que nos rodeia. Não é? Valores teóricos, grandes crenças, têm seu sentido, têm seu espaço, têm seu significado. Mas é realmente importante para a construção do mundo melhor, no momento em que estamos, no ambiente que nos acolhe, na família em que vivemos, é sabermos quais são as finalidades da existência. Não é? Lembrarmos que somos espíritos imortais, mas que temos obrigações cotidianas que nós temos que executar com vistas, né, a uma realização maior. A espiritualização da criatura humana não é uma teoria vã, tem que se refletir no dia a dia. É a limpeza da casa, é o serviço profissional, é o serviço da saúde, da educação, que tem que ser exercidos com noções de dignidade, de respeito à dignidade da criatura humana e de valorização da dimensão espiritual de cada um. Como é que se pode fazer isso? Conciliar a necessidade humana com a necessidade da dimensão espiritual a se revelar na atividade humana. Entendendo que o mundo foi feito por Deus, que as nossas relações sociais, que as nossas relações profissionais, que as nossas relações familiares têm que se encaixar nesse contexto como formas de união com Deus, mas de serviço ao semelhante. Não adianta eu ficar rezando em casa, ou no centro espírita, ou no templo, e tem uma criança em casa abandonada, pouco vista, pouco ouvida, uma família próxima que está a passar necessidade e eu não enxergo. Então, a nossa necessidade de valores, mais do que nunca, é a de reconhecermos no mundo que nos rodeia a bênção de Deus para o trabalho, para a construção do bem, para a solidariedade. E como é que se começa isso? É na família. O que nós vemos, né, nos nossos lares? Nos menos aquinhoados, a necessidade premente do pão a qualquer custo. Nos mais aquinhoados, a busca do sucesso material, da formação através dos melhores colégios, da instrução, mas muitas vezes o que nós observamos é que os heróis do momento, tanto para os desprovidos de recursos materiais, quanto para os melhores aquinhoados, são grandes ídolos vazios do sucesso na televisão, na mídia, no show, até no esporte, todas atividades muito dignificantes, mas que não fornecem muitas vezes o melhor modelo moral que vai fortalecer os nossos filhos quando eles estiverem nas lutas familiares difíceis, quando receberem às vezes um filhinho com deficiência, quando perderem pela morte transitoriamente, mas estão distanciados dos seus entes queridos. Então, fortalecer os nossos familiares para os momentos decisivos da vida é que deve traduzir o nosso melhor esforço e é onde, com mais êxito, podemos refletir os valores que elegemos em família. Se temos como valor máximo o ganho no mundo material, o triunfo mesmo que à custa do outro, estamos fragilizando aqueles que dependem de nós para o enfrentamento das lutas morais com que inevitavelmente um dia eles se defrontarão, quer pela doença, quer pela dificuldade financeira, quer pelo desencarne de entes queridos ou
por uma doença terminal de que se vejam acometidos. Então, por isso é que os nossos valores têm que refletir valores espirituais profundos, não apenas a conquista dos meios materiais, para que estejamos fortes e fortaleçamos os nossos, para o triunfo interior sobre o meio em que estamos, servindo a esse meio com generosidade. Você não acha? Com certeza, né? Nós temos que lembrarmos que a família, a sociedade, ela se forma pela família que temos, pela família que cultivamos, os sentimentos que nós temos dentro desse núcleo familiar. E só assim nós construiremos um mundo melhor, porque a vida, o colorido da vida, é nós que damos. Bem isso. Gostaríamos de lembrar especialmente o papel dos pais, não é mesmo? O exemplo que temos que exercitar diariamente. Nesse mundo em que temos, às vezes, na convivência doméstica, o atrativo das mídias nos chamando, as mensagens das redes, né? Importantes para o nosso equilíbrio, o nosso papel no mundo, mas que nos chamam com tanta veemência. Vamos lembrar de ouvir os nossos filhos, de expressar na nossa conduta valores de dignidade que sobrevivam à mera vida e à mera conquista material. Vamos lembrar de dar o nosso coração, o nosso abraço todos os dias àqueles que nos cercam, expressando o valor maior de Jesus, relembrado pela doutrina espírita, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vivendo no cotidiano a caridade maior, que é a de tolerar, a de servir sem querermos ocupar o primeiro lugar, a de abraçar. E em nosso núcleo familiar, servindo de exemplo àqueles que nos rodeiam. É a única forma de tornarmos o mundo um lugar melhor. E nós mesmos encontrarmos a nossa razão de existir, o nosso valor maior na vida. Fiquem conosco. Muita paz. Trabalho com alongamento de cílios, atendendo Curitiba e a região metropolitana. Se você quiser ficar ainda mais linda e charmosa do que já é, aproveite a nossa promoção e marque um horário pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Olá, amigos! Na Fonte Allan Kardec de hoje vamos falar sobre a dor emocional, esse importante assunto que todos nós em algum momento sentimos a dor emocional. Bem, quando sentimos uma angústia no peito, uma tristeza muito grande, uma sensação de que tudo está saindo do nosso controle, um medo absurdo de lidarmos com a nossa própria vida e com as nossas experiências aqui nesse plano terrestre, dizemos então que estamos sentindo a dor emocional. As emoções, no entanto, elas são extremamente necessárias. Temos todas as emoções, elas são como espectros de luz ou de cores, porque quando as emoções estão interferindo no nosso dia a dia, temos nuances dessas emoções. Por exemplo, se sentirmos muito medo, podemos desenvolver fobias, ou transtorno do pânico, por exemplo. Se sentirmos muita raiva, podemos ser agressivos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Se sentirmos muita tristeza, podemos adoecer de depressão. Se sentirmos muita euforia, muita alegria, podemos adoecer de transtorno do humor, por exemplo, transtorno bipolar do humor. Bem, por isso a importância de equilibrarmos nossas emoções. As emoções, elas são controladas pelo sistema límbico. É um sistema bastante complexo no nosso cérebro e está ligado com as emoções, tanto fisiológicas, saudáveis, assim também como essas que estão em desequilíbrio. Por que temos essa dor emocional? Porque somos espíritos que estamos aqui para aprender, para evoluir, para melhorarmos moralmente, intelectualmente, como sempre falamos nos diversos quadros aqui do programa. Estamos aqui para evoluirmos. E quando nós estamos passando por essas dificuldades, é natural que sintamos em algum momento
angústias, tristezas, medos, mas precisamos entender também que não precisamos, ou melhor, não vamos alimentar esse momento. Vamos começar a sentir gratidão pelas experiências, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pensar na prece que podemos fazer, solicitando auxílio aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, elevarmos o nosso pensamento a Deus, para que tenhamos força para suportarmos essas experiências que estamos vivendo aqui e que possivelmente estão relacionadas a esses sentimentos de dor emocional. As emoções estão ligadas também à nossa forma de pensar. Quando estamos com um pensamento muito distorcido da realidade, tendemos a sentir essa dor emocional. Quando nós estamos sem analisarmos e olharmos para dentro, também temos essa tendência de adoecermos pela dor emocional. Enfim, meus amigos, há muitos recursos. Podemos ir à casa espírita tomar um passe, participar de um grupo de estudo, podemos fazer uma prece a qualquer momento, com o coração, com o sentimento. E assim, quando nós entramos nessa sintonia com o bem, nós aliviamos muito a nossa dor emocional. Todos nós vamos lidar com isso. É importante que a gente saiba que a cada momento não estamos sozinhos, Deus nos ampara hoje e sempre. Muita paz, amigos. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, Nosso Lar 2 chega aos cinemas em 31 de agosto. No editorial, o presente, as mudanças e as paixões. Em Trocando em Miúdos, a sabedoria através dos tempos. Em livros que eu recomendo de Paulo Neto, a aura e os chakras no Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, hoje no quadro O Espiritismo Responde, nós temos a seguinte pergunta: em que estado permanece o espírito do médium quando este recebe uma mensagem de uma entidade desencarnada? Seu espírito continua em seu corpo ou fica à sua volta? Isso aí é uma grande dúvida, né? Que muita gente às vezes faz essa pergunta e vem, né, perguntar. Primeiro, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo, que habita o universo de forma encarnada ou desencarnada, que reside nele todas as sensações de amor, de felicidade, de sofrimento, de tristeza, pensamentos, enfim, todos os sentimentos. Os espíritos são seres inteligentes, criados por Deus, que tiveram um princípio, mas não terá fim, porque são seres imortais. Os espíritos são incorpóreos, indivisíveis, não possuem forma definida. Então, quando nós chegamos lá no Livro dos Espíritos, também, que essa é a questão, o que é espírito, é a questão 23 do Livro dos Espíritos. E na questão 146, olha que interessante. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Os espíritos vão responder a Allan Kardec que não, que eles estão em todo o nosso envoltório. Então, como que fica esse espírito do médium quando ele recebe uma mensagem? Fica onde ele fica. Ele não tem um lugar circunscrito, mas ele não sai do corpo. Jamais o espírito abandona o seu corpo. Em nenhum momento. Muitas vezes nós escutamos em alguns segmentos religiosos que o espírito incorporou no médium. Incorporar o que quer dizer é você pegar duas coisas distintas e uni-las para que elas dali para frente seja uma só. Isso é incorporar. Mas na doutrina espírita, Kardec nos orienta, através das mensagens dos espíritos superiores, que isso não acontece. Porque na comunicação espiritual, o que realmente acontece, essa comunicação é realizada através do pensamento.
É mente, é pensamento do desencarnado, do espírito, com o espírito do médium, que é o encarnado. E lá no livro Transição Planetária, ditado pelo espírito Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, no capítulo 8, e que ele vai dizer assim, nos socorros inesperados, ele vai dizer que a linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Então, onde fica o espírito do médium? Fica com ele mesmo. Fica aí. O convite para o estudo do livro dos médiuns e a leitura do livro Transição Planetária e tantos outros da doutrina dos espíritos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Na terceira parte do Livro dos Espíritos está listado uma espécie de decálogo, são as leis morais ou divinas, ou também denominadas de leis naturais. Entre outras, nós queremos destacar aqui a lei da liberdade, examinada quanto ao conceito, principalmente nas 17 primeiras questões formuladas por Allan Kardec aos espíritos superiores. Lá consta esclarecimento sobre a liberdade em si, sobre a escravidão, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Para o meu propósito aqui, peço que os espíritas tenham um pouco de condescendência e não antecipe críticas sobre o argumento de que estamos falando de política e que esta não se mistura com o espiritismo. Em primeiro lugar, porque o nosso foco são as ideologias, que a grosso modo são compostas por conjunto de ideias, de valores e princípios em torno dos quais agrupam-se pessoas e, através da sua influência, acabam motivando ou influenciando a sociedade de um modo geral. Ocorre que as ideologias, elas encontram uma espécie de caixa de ressonância na política. É ali que eles encontram um terreno fértil para seus propósitos através do exercício de poder. As leis morais ou divinas servem tanto para os espíritos desencarnados como para aqueles ainda ligados à vida material. Dizem respeito tanto ao indivíduo como ao coletivo. Aliás, eis aí outra das leis, dessas leis naturais, a lei de sociedade, como nós vimos, direitos, deveres, limites, etc. Eu vou dar aqui alguns exemplos, e isso para citar só alguns mais recentes, da ação nefasta da ideologia intitulada de progressista, lamentavelmente encampada, inclusive, por muitos espíritos atualmente. Vocês ficaram sabendo, por exemplo, da última parada gay em São Paulo, onde colocaram crianças nos caminhões e fizeram uma defesa bastante intensa, acentuada do tratamento para mudança de sexo das crianças? Pois é, aconteceu. Vocês sabiam que numa cidade de Goiânia, na Marcha da Maconha, colocaram algumas meninas na faixa etária de 8 a 10 anos, com alto-falantes, defendendo a liberação da erva? Pois é. Algumas escolas do Brasil, atendendo o mando do Ministério Público, proibiram que se reze o Pai Nosso em sala de aula. Então, a alegação é de que o Estado é laico, e o é realmente, né? Que o espaço é público. Agora é interessante que falar palavrão, ofender e agredir fisicamente, inclusive professores, isso o Ministério Público não interfere. Rezar é proibido. Agora, defender a liberação da maconha ou outras coisas daí até para piores, isso o Ministério Público aceita. Bem, já houve quem sugerisse que se mudasse a bandeira brasileira, a bandeira nacional, suprimindo
a frase ordem e progresso. De certo que o próximo passo seria mudar a cor das estrelas, não é mesmo? Então eu pergunto, vocês acham correto tudo isso? Para essa gente não é suficiente cobrar mais e mais seus direitos de fazerem o que querem e da maneira como eles querem viver. Eles querem enfiar goela abaixo dos outros tudo aquilo que julgam, na opinião deles, o certo. Eles querem que os outros compartilhem, que sejam iguais. Então, se nós formos condescendentes, eles pisarão em nossos direitos. Todos eles. Subtrairão nosso direito de propriedade e herança, de acesso à informação, de manifestação religiosa, de privacidade, de defesa, de educar nossos filhos e até o de ir e vir. Projetos não faltam. E quando despertarmos da nossa sonolência cívica, o arbítrio, a violência e a injustiça entrarão em nossas casas sem pedir licença e exigirão que se divida ou tomem tudo até daquilo que não ajudaram a ganhar. Eu sei que muita gente que está nos assistindo talvez não se preocupe muito com isto. São pessoas já de uma certa idade, pessoas aposentadas, e que podem entender que se isto um dia acontecer, eles já não estarão mais aqui para sofrer com isto. Gente até cansada de outras lutas, batalhas perdidas, e que se justifica até certo ponto essa indiferença. Agora, deixe que eu diga para vocês uma coisa. Tudo depende da velocidade com que eles vão avançar, e isso depende da nossa resistência. De qualquer forma, não serão somente as próximas gerações, os filhos, os netos. Aquela senhorinha que tem um terreno, uma ou duas casinhas para alugar, para completar a sua renda, quando ela menos esperar, ela vai descobrir que alguém lá entrou, se apossou de tudo e de repente pode até jogá-la na rua. Essa turma é assim. Eles vão avançando, experimentando o terreno, um pouco aqui, um pouco ali. E quanto mais complacentes nós formos, eles continuarão. Quanto mais conformados, medrosos nós formos, mais eles irão instigando, exigindo, impondo as suas supostas verdades. Onde encontram algumas resistências, eles recuam estrategicamente para atacar mais tarde. É assim com a ampliação ao direito ao aborto, com a invasão de terras, com os banheiros em escolas, shoppings e outros lugares públicos para ambos os sexos, com a doutrinação das crianças nas escolas, com a ideologia de gênero, com o aviltamento das artes e com a permissividade em geral. Então, lei de liberdade, lei de sociedade, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de justiça, e muitos espíritos parecem que não compreenderam. Só para fechar, hoje, no dia que eu estou falando aqui, leio na Gazeta do Povo uma resolução tomada pelo Conselho Nacional de Saúde, de número 715, que foi endossada pelo Ministério da Saúde. Ela traz orientações estratégicas para o Plano Nacional de Saúde para 2024 e 2027. O que ela defende? Legalização do aborto, liberação da maconha e redução de 16 para 14 anos para o acesso e acompanhamento da hormonioterapia, para mudança de sexo. Então vejam que quando eu falo com conhecimento de causa. Nosso tempo está esgotado, fica para a reflexão de vocês e a decisão também da consciência de vocês. Grande abraço.